Oi, tudo bom? O Bora Falar Mais de Educação dá sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio. E você é nosso convidado para conhecer as propostas para esta área tão estratégica para o município e saber os planos daqueles que pretendem ocupar o Palácio da Cidade a partir de janeiro de 2017. As entrevistas tratam exclusivamente de educação e têm duração idêntica, de 15 minutos, com tolerância máxima de 30 segundos. Você vai ver a íntegra do que foi gravado sem nenhuma edição de conteúdo. Nossa série de entrevistas é apartidária, sem vínculo com qualquer instituição e totalmente independente. Nosso único compromisso é trazer a educação para o centro do processo eleitoral. Todos os candidatos foram convidados pela nossa equipe. Os candidatos Flávio Bolsonaro, do PSC, Jandira Fegali, do PCdoB, Marcelo Crivella, do PRB e Pedro Paulo Carvalho, do PMDB, alegaram ter outros compromissos e não participarão desta série de entrevistas. A candidata Thelma Maria Bastos, do PCO, não retornou nossas ligações e e-mails. Todos os demais candidatos aceitaram o nosso convite para falar mais de educação. As entrevistas serão postadas em ordem alfabética aqui no canal do Bora Falar Mais de Educação no YouTube. E hoje vamos conversar com Índio da Costa, candidato do PSD. Candidato, bora falar mais de educação? Com prazer. Candidato, seu tempo começa a partir de agora. Vamos começar falando sobre a rede de ensino do Rio de Janeiro. É uma rede que é a maior da América Latina, com 1.511 unidades escolares, mais de 646 mil alunos matriculados. Qual é o seu principal projeto para a educação no município do Rio de Janeiro? Bom, primeiro fazer com que a educação volte a ser, para o aluno, um instrumento de futuro efetivamente. Você tem uma rede assistencialista, você não tem uma rede que foca no desenvolvimento da formação daquela criança, em grande parte. Você tem o esforço de muitos professores nessa direção, mas a própria secretária de Educação, na última entrevista, quando não foi tão bem a nota do IDEB, ela disse, o problema é que ainda tem uma cultura de reprovação em algumas unidades, alguns professores. Né? Quer dizer, a reprovação ela é um instrumento para o aluno voltar a estudar aquilo que não aprendeu para ele poder se qualificar. E hoje tem muitos alunos saindo da rede pública que são analfabetos funcionais, pessoas que têm dificuldade de entender o que estão lendo, dificuldade de escrever e dificuldade de fazer conta, que é a base da educação. Né? Quer dizer, você tem um tripé na formação das pessoas, que é a educação, a família e o ambiente onde aquela criança vive. E, naturalmente, a escola tem um papel fundamental. Agora, como é que a escola é um instrumento de oportunidade? Então, o meu projeto, basicamente, é voltar a trabalhar para que a escola volte a ser um ambiente agradável, um instrumento de futuro para aquela criança. Isso só faz isso valorizando o professor, valorizando a equipe gestora. Quer dizer, eu acho que é de dentro para fora, né? No sentido de dentro da máquina para fora. Não é um discurso de como você fazer. Eu estou vendo aí muitas consultorias com ideias, com propostas, mas a base da educação é o professor. Ninguém inventou uma lousa, um quadro negro, uma sala bonita que ensine. Quem ensina é o professor. E o professor da rede pública municipal hoje está maltratado, está chateado, está desvalorizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que é um equívoco alucinado. A proposta do candidato do Eduardo Paes, que é o Pedro Paulo, para a educação, é construir mais unidades. Só que falta professor na metade das unidades. Falta qualidade física nas escolas. Eu fui até outro dia e filmei, ficaram bastante irritados comigo lá, turma do PMDB, que eu filmei uma escola do lado da escola da manhã que não tem porta no banheiro. Aí quando eu entrei no banheiro, filmei também, não tem porta nos vestiários, nas cabines onde tem os vasos sanitários. Também não tinha papel higiênico. Quem me levou nessa escola foram os alunos, que eu encontrei na Maré, conversando com eles, falando, não, tio, vamos mostrar para você como é que é. E quando eu entrei na escola, quer dizer, a prova cabal de que há um descuido muito grande da prefeitura para com a qualidade Então, assim, é muito mais marketing do que qualquer outra coisa. E o que eu estou propondo é diferente. Estou propondo é fazer com que as atuais escolas, elas ensinem, né, dê prioridade ao aluno, porque no final de tudo isso, a importância da escola é o aluno.
Então vamos falar agora da utilização dos recursos públicos da área da educação. Candidato, nos últimos anos a política de educação do município incluiu contratos firmados com empresas e organizações sociais para projetos de educação nas escolas e ações que não são extensivas a toda a rede, como, por exemplo, as escolas experimentais. Como é que o senhor acredita que os recursos destinados à educação devam ser utilizados? Olha, a minha proposta ela foi testada em Goiás, com uma diferença. Eu não quero fazer nada que seja de organização social, nem de terceirização. A ideia é trabalhar como servidor público de carreira. Mas, fora isso, o conceito está todo ali. Manter bem, adequadamente, as instalações das escolas, valorizar o professor, readequar a equipe gestora para que ela possa readequar, inclusive, a remuneração dela, né, para 45 horas semanais, que é o que eu estou propondo. Afinal de contas, nenhum diretor de escola, nenhuma equipe gestora de escola trabalha só 8 horas por dia na prática, né, e-mail para cá, e-mail para lá. Então, de alguma maneira, você está remunerando adequadamente. O outro ponto é fazer com que essa valorização do servidor, ela, no caso do professor, ela seja refletida para o aluno. Então, tem toda uma estrutura, está no meu site, eu vou ficar aqui 1 hora falando, são 5 pilares, 25 iniciativas, o projeto que levou de 16º lugar para 1º lugar no IDEB, a educação para o ensino médio em Goiás, e elevou para tanto o Fundamental 1 como o Fundamental 2 para 2º lugar no IDEB. Qual é o conceito de trabalho? O conceito de trabalho é respeito a um processo, você tem um processo de gestão, e para toda a rede. Em vez de você ficar experimentando, assim, o que deu certo, em que local. Esse trabalho foi financiado pelo Brasil Competitivo, foi uma análise de todo o Brasil, das melhores práticas no Brasil para a educação e por isso que elevou, com rapidez, inclusive, foi 1 ano e meio de trabalho, que elevou o IDEB de Goiás. E a ideia é fazer igual, né, sem ficar inventando, com uma diferença e um agregado. Né? A diferença é que eu tiro o ensino médio, que não é da Prefeitura do Rio, e coloco o ensino infantil. Se eu pudesse escolher, eu investiria fortemente, quer dizer, se eu pudesse escolher, eu vou poder, mas se eu pudesse, eu assistir assim, já tem uma estrutura toda montada, mas acho que a educação ela começa na primeira infância, no momento em que a criança tem de 700 até 1.000 conexões por segundo no cérebro e muitas vezes não tem ninguém estimulando. Então a ideia é começar com a creche mesmo, mas a creche não para ser um depósito de criança, a creche para ser um local de estímulo cognitivo da criança, né? Candidato. Então, essa aqui é a base. Desculpe, só para dizer uma coisa rápida, que é muito importante colocar aqui, que eu acho que é o que dá expectativa de futuro para o jovem. Eu quero fazer 100.000 crianças ano aprenderem a produzir aplicativo de celular e também a fazer programação de computador. Já que desculpe interrompê-lo, mas para a gente poder dar seguimento, já que o senhor acabou de falar aí de algo que tem a ver com o currículo, eu vou pular a pergunta que eu ia fazer, que já foi uma pergunta que foi feita para todos os candidatos, em relação a instalações de escola, porque o senhor disse aí, vou readequar as escolas que já existem. Então eu vou pular e vou passar para currículo, porque tem a ver com essa questão do aplicativo. Há um consenso entre os especialistas em educação de que esse currículo precisa abarcar questões amplas, como gênero, diversidade, também há essa polêmica em torno do ensino religioso e da aplicação da Lei 10.639, que tornou o ensino obrigatório das culturas africanas e afro-brasileiras. Qual é a sua visão sobre currículo, incluindo aí essa questão de ensino da tecnologia? A escola deve ensinar, na minha opinião, tudo sempre dos dois lados. Eu acho que o professor não tem o direito de aproveitar a sala de aula para dar apenas a visão dele. Mas não sou contrário a que se haja o debate. Acho que o debate é fundamental, mas sempre mostrando os dois lados da moeda. Por quê? Há uma discussão com viés ideológico onde se quer colocar uma determinada posição sem ter uma segunda posição. Então, acho que a escola é um local de amplo debate. Agora, para uma criança que está na primeira infância, né, de 0 a 3, ou na segunda infância, 4 e 5, eu acho que essa criança está no momento de aprender a aprender. Né? Quer dizer, focar a educação para o aprendizado da criança. A capacidade dela de receber informações, transformar essas informações em conhecimento e poder usar isso para a vida dela. Quando eu estou falando do ensino tecnológico, é uma coisa muito objetiva. O sujeito que inventou o WhatsApp, que todo mundo tem, até apelidado no Zap Zap, na novela e tal, o WhatsApp foi inventado por um sujeito que morava emprestado no apartamento do Estado, ele se alimentava semanalmente junto com a mãe, por um ticket de refeição que valia por uma semana, eles não tinham uma outra condição. Esse sujeito foi faxineiro de supermercado
e ele teve acesso à tecnologia e realizou um sonho dele, que era conectar melhor as pessoas. O jeito que vendeu a empresa dele hoje, do WhatsApp, o jeito que tem 200 bilhões de reais na conta dele. Ninguém precisa desse dinheiro para ser feliz. Mas se eu der instrumentos para uma criança de 12, 11, 13, 14, 15 anos de idade começar a aprender a fazer isso, no futuro, ou já até no presente, essa criança pode ganhar um dinheirinho e se ela tiver 8, 9, 10 mil reais por mês, a renda familiar dela já aumentou barbaramente. Então, eu acho que assim, a gente tem que fazer com que a educação ela seja um instrumento de elevação socioeconômica, né? Quer dizer, prático. E como dentro do currículo não se tem esse tipo de atividade como forma de maneira obrigatória, eu tenho certeza, estou conversando com a garotada, eu digo, gente, se eu oferecer para vocês, vocês querem? É uma gritaria, todo mundo quer. E quer dos 9 anos de idade em diante. Não é só com 20 anos de idade que já não estaria nem na rede municipal. Candidato, o senhor tocou aí no ponto da questão ideológica, das disputas ideológicas dentro da escola, e há uma grande polêmica, eu imagino que o senhor está se referindo inclusive a esse assunto, há uma grande polêmica envolvendo educadores do país todo em torno do projeto Escola Sem Partido. Como é que o senhor se posiciona claramente, né, com relação a essa questão? Se o projeto vingar e virar uma orientação, como o futuro prefeito do Rio, caso o senhor seja eleito, vai se comportar diante dessa orientação? Olha, me parece que as penas imputadas são rigorosas demais. Por outro lado, você ter... Como é que funciona isso? Eu sou Flamengo. Aí eu entro na sala de aula, se o aluno não for Flamengo, ele não vai ter nota boa. Eu defendo uma posição, se o aluno defender uma outra posição, então acho que a escola tem que focar no aprendizado da criança. Quando eu já peguei algumas reclamações, né? O sujeito que fez uma determinada prova e ele era contrário a uma posição política do professor. E aí o professor deu uma nota 0, porque o sujeito era contrário ao impeachment, a favor do impeachment e assim por diante. Não me parece que esse é o debate fundamental na sala de aula, em especial na pré-escola, né, no Fundamental 1. Depois a criança começa a ficar mais velha e tal. Mas eu sou favorável que haja o debate na escola e que o professor possa levar o debate, mas sempre com as duas posições. Olha, existe essa possibilidade e existe essa outra possibilidade. Então, o senhor é contra ou a favor da Escola Sem Partido? Não se trata de uma inquisição, se trata de uma reflexão, tá certo? Então, eu acredito exatamente o que eu estou dizendo. Você tem que dar sempre os dois lados, ou os 3, ou os 4, ou os 5, para que a criança possa refletir daquilo e ela ter a opinião dela sobre o tema. Você não pode proibi-la de ter uma outra visão e nem julgá-la por ter uma outra visão. Essa que é a minha opinião. Vamos falar de creche. O senhor disse aí que é um ponto da sua campanha. O Plano Nacional de... Não é da minha campanha, desculpa. É da minha visão de mundo. Sim. Se uma criança, até os 3 anos de idade, ela tem até 1000 conexões por segundo no cérebro, o nosso cérebro nunca mais vai voltar a fazer isso. Nunca mais, nunca mais. Então, onde é aprendizado absoluto. A criança é uma esponja. Então, vamos lá. O Plano Nacional de Educação prevê algumas metas que têm impacto direto aí, metas que impactam diretamente nas políticas do município. A universalização da educação infantil na pré-escola é uma dessas metas. E esse plano prevê, por exemplo, que 50% das escolas brasileiras de todo o Brasil tenham um horário integral. Qual é a sua posição em relação à educação integral? Olha, primeiro para dizer o seguinte, essas leis são ótimas, só não manda o orçamento junto com a lei, né? Então, você diz assim, olha, tem que fazer isso. Eu adoraria que todas as escolas e creches fossem com tempo integral. Só queria saber onde é que vai fechar essa conta. Vou dar um exemplo. Tem aí na televisão Pedro Paulo dizendo que foram 100 e tantas escolas esse ano inauguradas. Mas falta professor. Nas escolas novas não tem, muitas nem inauguraram, a grande maioria. Na Maré, que tem 40 escolas, onde fazem muita propaganda, só uma funciona e não é horário integral. Você vai lá meio-dia, meio-dia e meio, outro dia às 11h30 da manhã, liberaram todo mundo, só tinha biscoito, não tinha almoço e faltava professor. Então, estão correndo para inaugurar as outras escolas, e eu tenho uma relação muito próxima com professoras da rede municipal, e elas estão me dizendo o seguinte, Índio, eles, tem professores também, muita gente sendo migrada de um ponto para o outro só para inaugurar aquela escola. Mas de onde sai o professor, fica sem aula. Então é o seguinte, eu sou a favor de que o tempo integral seja para a educação, porque a educação é o único caminho, na minha opinião, para você verdadeiramente crescer na vida. Agora, educação, na minha visão, tem um conceito mais amplo. Eu quero que trabalhe de forma macrofuncional, onde você tem a cultura suportando a educação, o esporte suportando
a educação. A assistência social, o trabalho em renda. E aí o que quer dizer suportando? A prioridade é, na visão da educação, o que essas políticas públicas vão poder fazer para essas quase 700 mil crianças, que já foram 750 mil matriculadas e hoje são 660, 670 mil. Essa queda toda daí, inclusive, ela tem uma lógica. Não é porque não tem mais criança, porque as crianças não têm mais interesse na sala de aula ou porque os pais também não estão se importando com isso. Deixou de ser um instrumento de mobilidade socioeconômica. Candidato. E tem que voltar a ser. Vamos seguir aqui, que a gente tem 2 perguntas, o tempo está quase no finalzinho já. Um tema também que preocupa os eleitores é a descontinuidade de políticas públicas exitosas, na opinião dos eleitores. Eu queria que o senhor apontasse políticas que sejam acertos da atual administração do município e quais o senhor pretende manter caso seja eleito. Olha, a educação por tempo integral é uma delas. Só que se você disser o seguinte, eu vou fazer todas do jeito que estão fazendo, para fazer todas as escolas por tempo integral, nesse período tão curto, de acordo com uma lei municipal, que a cada ano, e nem o Eduardo Paes conseguiu cumprir isso, e foi o governo das empreiteiras, o que ele mais fez foi obra. Isso é o seguinte, as escolas que estão sendo feitas hoje não tem professor porque não tem um recurso para o custeio. Depois o professor, sobretudo a equipe gestora, está mal remunerada. Então você tem que rever isso. Na hora que você vai rever, você tem que fazer um impacto dessa história. Eu não vejo como você ter, de acordo com a lei municipal, nesse espaço de tempo, você investir na educação infantil, para você ter creche para todo mundo, são 42 mil crianças sem vaga em creche. Daqui a 3 anos, podem ser 42 mil, 45 mil ou 30 mil. Agora, já não são essas que estão aí, que já passaram da idade da creche. Então, tem uma questão emergencial. Todo mundo olha para a educação e diz, educação é coisa de longo prazo. Não é. Para a criança que está ali na escola, todo dia. Né? Então, tem políticas exitosas. Eu acho que o avanço na direção do ensino integral é muito bom. Só que o ensino integral, para ele poder atender uma massa de gente, vai ter que considerar, e na minha opinião até, é um conceito até de educação, não é só dentro da sala de aula que você aprende. Você aprende no teatro, você aprende no cinema, você aprende fazendo esporte, você aprende fazendo alguma atividade de qualificação profissional, por mais simples que seja, o que não tem nada a ver com você cumprir ou não cumprir o currículo. Até porque a educação integral, por tempo integral, né, a clássica, são 9 horas, né? São 7h30 que a prefeitura está oferecendo. Obrigado, candidato, pela participação. Obrigada. E a gente espera que você continue acompanhando as próximas entrevistas da série Bora Falar Mais de Educação nas Eleições, aqui no canal do Bora, no YouTube. Até a próxima. Tchau.